Boa tarde, pessoal do quinto ano. Hoje nós vamos iniciar com o português, tá? Deixa eu apagar esse conteúdo aqui que já foi. Então, hoje nós vamos iniciar com o português. A nossa primeira aula. A segunda aula hoje vai ser matemática e vamos deixar a aula de artes por último hoje, tá? Por quê? Porque hoje nós vamos ter uma atividade de um vídeo que eu vou enviar para vocês do YouTube, de uma sugestão de uma atividade que a sua mãe não vai poder estar perto de você, tá bom? Que é um segredo. Então, a hora que você for fazer essa atividade, você faça com o pai, com o tio, com a avó, com qualquer outra pessoa que não seja mamãe, ou faz sozinho, tá bom? Combinado? É um segredo, tá bom? Então, vamos deixar a mamãe lá descansando um pouquinho e a gente vai fazer uma surpresa para ela, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós estamos em português, na página 67 da apostila, onde o conteúdo é tio e cedilha. Nós já estudamos esse conteúdo em sala, vocês também já estudaram esse conteúdo lá no quarto ano, né? Mas nós vamos dar uma revisadinha para fazer as atividades. Tem pouquinha coisa para fazer, então tá bem sossegado hoje, tá bom? Vamos lá. Tio e cedilha. Na palavra caminhão, nós temos um sinalzinho em cima da vogal A que parece uma cobrinha. Então, olha lá. Caminhão. Caminhão. Olha lá a cobrinha em cima do A, né? Essa cobrinha é um sinalzinho de acentuação que se chama tio. Ele nasaliza o som da vogal A. Por que nasaliza? Nasal vem de nariz, né? Então, a gente fala a vogal A é uma vogal aberta. Olha como eu tô falando. A, ela vai para fora. Quando a gente coloca o tio em cima, ela fica assim, ó. Então, parece que ela está para dentro, não para fora. Como que a gente descobre essa diferença? Se eu falar A normal, vai sair A. Se eu falar A com o nariz tampado, ele vai sair AN. Quer ver, ó? Viu? Então, por isso que se chama um som nasal, um som que nasaliza. Então, quando a gente tampa o nariz e o som muda, ele se transforma. Então, é como se a gente estivesse colocando um tio em cima dele, tá bom? Então, em vez de A, ele fica AN, tá bom? Então, vamos lá. Na palavra criança, há um sinal debaixo do C para lhe dar o som de SS. Esse sinalzinho chama cedilha, tá? Então, vamos lá. Criança. Criança. Cedilha. É uma cobrinha embaixo do C ali. Para que serve essa cobrinha? Para transformar o som do C. Em vez dele ficar com o som K, criança, ele fica com o som de S. Então, ele fica criança, né? Ele muda o som. Só que esse sinalzinho, ele só pode ser usado quando o C vem acompanhado de A, O ou U, né? Porque daí a gente consegue fazer Sa, So, Su, em vez de Ka, Ko, Ku. Agora, se ele vier acompanhado de E ou de I, o C não precisa de cedilha, porque o som já é de S, né? É C e Si, como em celular e Cecília, né? São palavras escritas com a letra C, que tem o som de S quando acompanhada de E ou de I, tá bom? Então, a gente tem que lembrar dessas regrinhas para a gente conseguir realizar as atividades. Mas são regrinhas que vocês, eu tenho certeza que já viram e já sabem, tiram de letra, né? Vamos lá. Número 1. Coloque o tio onde for necessário. Então, todas as palavras em que a letra A tiver o som AN, a gente vai colocar o tio, ok? 2.
Coloque a cedilha onde for necessário. Então, a cedilha é quando a gente transforma o som do C e quer que ele pareça com um S. Então, a gente só pode colocar cedilha quando o C está acompanhado de A, O, U e tem som de S, tá? Porque se você colocar cedilha em casa, não vai dar certo, né? Então, a gente precisa colocar quando a gente quer transformar o som e também quando ele está acompanhado de A, O, U. Se ele estiver acompanhado de E ou de I, a gente não precisa colocar, tá bom? Vamos lá para a página 68, número 3. Acrescente o tio e a cedilha onde for necessário. Então, do mesmo jeito que a número 1 e a número 2, a gente vai fazer a número 3. Só que na número 3, a gente tem os dois acentos para pensar. Os dois sinais para pensar. Tá bom? Onde a gente vai colocar a cedilha e onde a gente vai colocar o tio. 4. Complete as palavras com S, com C ou com C e cedilha. Depois, reescreva-as. Então, a gente tem, por exemplo, a primeira palavra. Almaço. Almaço é um tipo de folha, tá? Então, almaço, a gente precisa colocar o quê? S, C ou cedilha, né? Lembrando que o C sem a cedilha, ele vai ficar com som de co, né? 5. Escreva o nome das imagens. Então, temos várias imagens aí. Vocês vão escrever os nomes delas. Todas essas imagens têm ou cedilha ou tio na composição da imagem, tá bom? Então, vocês vão escrever o nome de todas essas imagens. Pode ter imagem que tem os dois. E por último, olha que rapidinho essa aula de hoje, pouca atividade, né? Por último, vamos na página 69. Na página 69, nós temos o Pequeno Cidadão, uma atividade que chama Ficção Científica e Invenções. Você já ouviu falar em viagem à Lua, drones voadores, ligações por videochamada? Se sim, então você ouviu falar do universo da ficção científica. As obras de ficção científica, livros e filmes costumam apresentar histórias que se passam no futuro, mas com elementos que ainda não existem no presente, ou seja, na vida real. Desculpa, pessoal, retomando aqui, tá? O escritor francês Júlio Verne é um dos maiores representantes da literatura de ficção científica. Em muitas de suas obras, ele conseguiu prever a criação de várias invenções, como o submarino, os satélites, robôs, entre outros. Você já imaginou alguém prever a existência de algo com 16 anos de antecedência? Foi assim com o submarino. Observe as imagens abaixo, escreva o nome delas e responda. Então, a gente tem o A, o B e o C. São 3 imagens, tá bom? Vai escrever o nome delas e vai responder. Aí, essas não precisa responder no caderno nem na apostila. Vai responder oralmente só para você, tá bom? O que essas imagens têm em comum? 2. Essas invenções são importantes para as pessoas? Por quê? E 3. Em sua opinião, como é possível um escritor prever a existência de grandes invenções científicas? Né? Como é que é possível Júlio Verne ter previsto, ter imaginado que isso ia existir um dia, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essas questões. Essa é só uma atividade extra, tá bom? Da apostila. A gente vai aproveitar esse momento para realizar. E daqui a pouquinho a gente volta com a aula de matemática. Um beijo!